A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. A minha Bíblia está aqui aberta em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amados, vamos meditar no tema esclarecendo dúvidas sobre brechas e legalidade. Amados, vamos falar em um tema tão maravilhoso. Nós sabemos, como lemos no texto aqui, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar no Espírito, amados? É compreender que do início ao fim, nós entramos com a fé que é dom de Deus. Romanos 1,17 diz que é de fé em fé. A palavra de Deus mostra claramente, 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3, e quando Jesus vier, nós seremos perfeitos no desempenho também, como nós somos perfeitos agora no Espírito. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 e 21, diz que no Espírito nós somos justiça de Deus, nós somos perfeitos em Cristo. Mas no desempenho há um processo de santificação. Desde que eu e você recebemos a Jesus, o Espírito Santo entrou em nós, Gálatas 4,6, e colocou um gemido por Deus, porque o homem estava morto, então ele não tinha interesse por Deus, pela palavra de Deus, nem pela vontade de Deus. Mas quando o Espírito entra, começa-se um processo de santificação. Veja que o ladrão da cruz, quando ele creu em Jesus, Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo pela graça através da fé, não vem das obras. Agora vamos falar sobre isto. Amados, é certo que queremos melhorar no nosso desempenho. Esse é o próprio gemido do Espírito e colocou em nós o novo querer, o novo efetuar. É certo que eu e você, desde que recebemos o Senhor, as nossas prioridades mudam e nós começamos a desejar fazer a vontade de Deus. Que maravilha, amém, amados? Só que o processo começa, de forma imperfeita, nível 0 de santificação. Então o que acontece é andar no Espírito é não brincar com o pecado, nem esconder o pecado, mas sim confessar com a fé de que o sangue de Jesus completa o nosso testemunho. Lá em 1 João 9, diz que quando nós confessamos, o Senhor nos purifica de toda iniquidade, Ele nos perdoa e também nos purifica. Ou seja, se o inimigo estava agindo ali por legalidade, o inimigo é retirado e a brecha é fechada, Então o inimigo fica para o lado de fora, não para o lado de dentro, agindo ainda. Quando compreendemos que o sangue de Jesus completa o nosso testemunho, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31, diz: quando eu e você reconhecemos o pecado, isso não é computado, Deus não vai castigar-nos por isso. Ele vai, com certeza, amados, trabalhar naquela área. A Bíblia diz, em Hebreus capítulo 12, que Deus está aperfeiçoando. Sabe, aqueles que Ele já santificou no Espírito, agora Ele está corrigindo, disciplinando, mas essa disciplina que está em Hebreus 12, versículo 6, não é uma disciplina que Ele coloca enfermidade ou que Ele coloque falta de pão, não é esse tipo de disciplina. Em Isaías 54, a palavra de Deus diz claramente que poderão vir ataques contra nós, é Isaías 54:15, mas que esse ataque não vem de Deus. É muito importante compreender que a fonte do ataque não é de Deus, Deus é por nós. Jó ficou pensando que quem tinha infligido feridas nele foi o Senhor. Ele diz: a flecha do Todo-Poderoso me alcançou. Mas nós que lemos o livro de Jó sabemos que quem colocou isso não foi Deus, foi o diabo, certo, amados? Então, e no próprio capítulo de Isaías 54, versículo 17, diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que quiser te condenar, ela é que vai ser condenada. Então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que estão confiando no sangue de Jesus para a justificação. Paulo dizia em Filipenses 3,9: eu não tenho nada para apresentar a Deus como minha justiça, como pagamento, para que Deus me aceite. Então eu apresento Jesus e eu recebo o que Jesus merece. É muito importante compreender que em Cristo você é justificado gratuitamente. É um presente de Deus ser declarado justo em Cristo. Como diz em Efésios 1,6, que nós somos agradáveis a Deus em Cristo. Quando eu coloco a minha fé em Cristo, eu sou declarado agradável. Agora, a nível de desempenho, o que completa o meu desempenho até a vinda do Senhor é o sangue de Jesus. Veja bem, amados, você pode ter melhorado muito desde que você se converteu.
Mas você não é igualzinho a Jesus. Deus está trabalhando gradativamente para nos fazer cada vez mais semelhante a Jesus. É o que diz em Romanos 8:29. E esse processo começou quando você recebeu o Senhor Jesus Cristo. E ele está progredindo, graças a Deus. Mas sempre haverá imperfeições em nós. Eclesiastes 7:20 diz que não há ninguém que faça sempre o que é certo e nunca peque. O que eu estou falando não é um incentivo ao pecado. O que eu estou falando é que nós pecamos involuntariamente. É claro que o pecado voluntário, a pessoa não tem paz. A pessoa não se arrepende. Se eu for ali matar 5 pessoas e disser, não vai ter consequência. Ora, quem é que está cheio do Espírito Santo que vai matar 5 pessoas? Eu não conseguiria matar 5 pessoas? Não hoje. Não, precisaria extinguir o Espírito primeiro. Se eu saísse aí e me prostituísse no meio da rua? Não hoje. Para eu fazer isso, eu precisaria primeiro extinguir o Espírito Santo. Então, enquanto o homem teme ao Senhor, ele não consegue, irmãos, pecar voluntariamente, mas ele peca involuntariamente. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Porque nesse processo é assim, amados. Você não é aceito por Deus pelo seu desempenho. Você é aceito por Deus pelo desempenho de Cristo. E o teu desempenho também é um presente de Deus que Deus vai mudando aos poucos. Então, quando a pessoa é atacada pelas trevas, ela começa a pensar, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Por isso que o diabo está agindo. A pessoa crê que o diabo tem legalidade. Quando na verdade debaixo do sangue de Jesus, lá em 1 João capítulo 5, diz que aquele que é de Deus, o diabo não pode tocar. É muito importante compreender isso em 1 João 5,18. Então, quando a pessoa ela diz, eu acho que Deus não mandou aquele dinheiro que eu estou orando porque eu devo ter alguma brecha, alguma legalidade. Irmãos, nós precisamos compreender que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Pastor, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. É por isso que Deus não está me abençoando. É por isso que eu acho que eu não fui curado. Ei, fazendo alguma coisa errada? A primeira coisa que você está fazendo errada é pensar que o teu desempenho é que te dará mérito diante de Deus. A síndrome do desempenho. O que te dá mérito diante de Deus é o que Cristo fez e você recebe o que Cristo fez. Portanto, se você pensar assim, estou fazendo alguma coisa errada, nós sempre estamos, irmãos. Quando é que eu e você amamos ardentemente o Senhor desde que nós nos convertemos? Nunca ainda. Estamos amando cada vez mais, mas não de forma perfeita. Quando é que eu perdoei o meu irmão de todo o coração imediatamente? Nunca. É um processo. Quando é que eu confiei no Senhor e nunca fiquei ansioso? Nunca. É um processo. Quando é que eu fiz tudo certo o tempo todo e agora eu sou fiel completamente? Nunca. Então o que completa o meu testemunho é o sangue de Jesus. E se a pessoa ficar pensando, aonde que está a brecha? Aonde que está a legalidade? Irmão, quem tem brecha e legalidade, geralmente, são pessoas que brincam com Deus e não têm paz. Se você tem paz, não fique aí, meu irmão, procurando pecado, procurando chifre em cabeça de cavalo. O importante é que quem mostra pecado é o Espírito Santo. O Salmo 139 diz assim, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum pecado. Então, nós não temos que ficar nessa paranoia que eu estou fazendo de errado. Aonde que está a brecha? Por que eu não saro? Por que eu não curo? Será que eu fiz alguma coisa? Aonde que eu fiz? Qual foi a maldição? Isso é uma noia, porque nós somos, diante de Deus, em Cristo, aceitos através da fé. A fé é crer que em Cristo eu sou justo, perdoado, aceito e digno de toda a bênção. Quando eu compreendo isso, amados, começa-se um processo de santificação e vai prosseguindo. Isso é maravilhoso, crescer no fruto do Espírito Santo, dar bom testemunho, mas isso não tem a ver com o merecimento de bênção. A bênção você não recebe pelo seu desempenho. A bênção você recebe através da fé gratuitamente em Cristo. Aí, o Espírito é que sonda, diz o Salmo 109, e mostra. Se o Espírito Santo sonda e mostra um pecado e você confessa, não há brecha, não há legalidade. Só há brecha e legalidade quando o Espírito Santo sonda, mostra e você continua brincando sem arrependimento. Aí é que há brecha e pecado. Quando você brinca. Agora, se você confessa, pastor, eu confessei, mas não estou totalmente arrependido. Mas se você confessou, quem vai te dar o dom do arrependimento e levar a ter nojo desse pecado? Porque tudo começa confessando da boca para fora. Assim, mas com o tempo você vai confessando. E Deus vai te levando ao arrependimento e vai te levando ao nojo do pecado. Isso é um processo que ele é responsável do começo ao fim. Foi ideia dele. Então nós entramos reconhecendo que em Cristo sou santo e reconhecendo o pecado como pecado, o sangue de Jesus nos purifica, não há brecha, não há legalidade. É muito louco
esse negócio do diabo vir na mente da pessoa e falar: sabe por que Deus não está te ouvindo? Porque você tem algum pecado que você não está percebendo, alguma noia, alguma brecha, alguma coisa que você está fazendo errado. Irmãos, o salmista no Salmo 19 diz assim: Senhor, perdoa os meus pecados, até aquele que eu não estou percebendo. Se é pecado oculto, me perdoa, me leva ao arrependimento. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo. Nós não temos competência de avaliar a nossa alma. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos: até Jesus vier, todos nós somos muito imperfeitos. Então, se fosse pela perfeição no desempenho, então nenhum de nós merecíamos nada, nem ia ser salvo, nem ia ser curado, abençoado, nada. Porque aí vai na noia de voltar para debaixo da lei, a loucura lá de voltar para o Antigo Testamento e querer estar limpo diante de Deus, pensando que perfeição diante de Deus é acertar sempre. É acertar sempre, é fazer tudo certinho, é ter fé e nunca ficar preocupado, é amar e nunca ficar magoado, é nunca pecar, nunca errar. Irmãos, isso não existe, só se for um anjo. Porque nós estamos num processo de santificação. Não estamos brincando com o pecado. Mas quando confessamos pecado, não há consequência. Aí o diabo vem e diz assim: você pediu perdão, mas agora vai vir consequência. Sai, Satanás! O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Não há consequência, porque Jesus não levou apenas o pecado. Ele levou o castigo pelo pecado. É claro que pode haver consequências diante dos homens, mas se eu tiver o favor de Deus, Deus muda o coração dos homens, Deus diminui a pena, Deus me dá graça, Deus me dá dinheiro, para que eu resolva diante dos homens, de forma que não vai ter uma consequência do pecado em si, mas sim diante dos homens, que se eu quebro a lei, se eu faço alguma coisa, o que é difícil se você teme a Deus, irmão. Se você teme a Deus, você vai dar um bom testemunho, né? Quem teme a Deus não vai ter que responder justiça, coisa nenhuma, não é verdade, amado? Mas se por um caso de responder à justiça, Deus vai tocar no juiz, Deus vai diminuir, abrandar a pena, Deus vai dar graça para você cumprir a pena e lá dentro da prisão, como José, dar bom testemunho, ganhar almas, não ser morto, ter uma experiência. Então tudo isso é graça, irmão. Você está debaixo da graça, tudo que você tiver que passar, você vai passar com paz e com certeza de vitória. Mas se no meio da luta, irmão, o diabo disser, né, como Senaqueribe falou para Israel: eu estou atacando vocês porque Deus me mandou. Isso está acontecendo porque é alguma maldição. Irmãos, maldição não há sobre nós. Em Provérbios diz que a maldição sem causa não virá. E se nós estamos debaixo do sangue de Jesus e errarmos, o Senhor nos leva ao arrependimento, o Senhor mostra o pecado. Não há. Aquele que teme a Deus, irmãos, não tem maldição. Aquele que teme a Deus não tem brecha, não tem legalidade. Não vem com essa de legalidade, de brecha. Brecha tem quem brinca com o Senhor, quem não teme ao Senhor. Brecha é aquele que conhece o pecado e permanece no pecado sem arrependimento. Eu creio que não é o teu caso. Eu creio que não é o teu caso, você que está ouvindo essa palavra. Eu não creio que você está brincando com o pecado descaradamente. O Senhor já falou para você 1, 2, 3, 4, 5 vezes e você está ali brincando, dizendo: eu não quero nem saber, eu sei que isso é pecado, mas eu vou fazer mesmo e não me importo. Esse é o que tem brecha de legalidade. Mas você que está no temor do Senhor: Senhor, será que eu errei alguma coisa? Todo dia, Senhor, sonda, Senhor, me perdoa. Ou Senhor, me ajuda a te obedecer, a amar mais as pessoas, a confiar mais no Senhor. Deus não vai computar essa preocupação, essa ansiedade contra você, meu irmão. A Bíblia diz: se não duvidar no coração, não é não duvidar na cabeça, lá em Marcos 11, 23, 24. Mesmo que se venha uma dúvida, uma ansiedade, mas se você decide confiar no Senhor, isso é computado como fé perfeita. Por quê? Porque o sangue de Jesus completa o teu testemunho. Se não fosse o sangue de Jesus, irmãos, quem é de nós que teria o favor de Deus? Porque você teria que nascer perfeito, nunca errar a tua vida inteira, mas Jesus já fez isso. Jesus fez isso em nosso lugar. Não apenas fez isso para exemplo, para nós ir crescendo espiritualmente. Nós estamos crescendo, nós queremos errar cada vez menos. Estamos errando cada vez menos, mas ainda somos muito imperfeitos, é ou não é? E se somos muito imperfeitos, somente o sangue é que nos justifica, meu irmão. E se você errar um pouquinho menos do que você está errando agora, é o sangue que vai te justificar. E se você melhorar bastantão, é o sangue que vai te justificar. De forma que do início até o fim do processo, nós estamos diante de Deus. É um amor incondicional, porque nós não temos condição, irmãos. Então essa loucura de: eu acho que Deus não vai conseguir me prosperar nem me curar, porque eu devo ter algum pecado, eu não sei o que é, mas o diabo está me falando daqui que eu devo ter alguma brecha, eu devo ter alguma maldição, eu devo ter alguma coisa que eu não estou vendo, eu acho que eu não estou fazendo tudo certo. Ninguém está fazendo tudo certo o tempo todo, e fazer o certo o tempo todo não é cristianismo, irmãos. Isso é humanismo.
Cristianismo não é fazer tudo certo o tempo todo. Nós queremos acertar, mas nós falhamos. E o sangue de Jesus completa o nosso testemunho. Você crê, amados, que pelo sangue de Jesus o teu testemunho diante de Deus é 100%? Em nome de Jesus.